O milionário mudou a vida da mendiga negra que chorava sozinha na calçada. Carlos era um homem cercado de luxo, mas a vida, que parecia perfeita, tinha um furo enorme. Ele tentava, às vezes, preencher o vazio infinito deixado pela perda de sua filha em um acidente horrível. A dor do luto o seguia como uma sombra, e mesmo com todo o dinheiro do mundo, ele se sentia preso em uma prisão dourada. Os dias eram todos iguais, o sol brilhava, os negócios prosperavam. Mas dentro dele havia um abismo escuro e profundo. Em uma tarde qualquer, enquanto caminhava pela cidade, algo diferente o chamou a atenção. Na calçada, uma menina negra de apenas 7 anos, com lágrimas escorrendo pelo rosto e roupas rasgadas, sentava-se sozinha. O mundo ao seu redor parecia girar em um ritmo insensato, mas ela estava parada, imersa em sua própria dor. O coração de Carlos apertou ao ver aquela imagem, como se estivesse olhando para um reflexo do seu próprio sofrimento. Ele se aproximou, hesitante. "Ah, Ana, essa era a menina", não respondeu imediatamente. Seu pequeno corpo tremia de medo. Ela havia aprendido a desconfiar, e a presença de um homem desconhecido a deixava nervosa. Carlos, percebendo a resistência, tirou de seu bolso um doce e se agachou. "Eu só quero ajudar", sussurrou, com os olhos carregados de sinceridade. O açúcar naquelas pequenas mãos sujas parecia um presente de outro mundo. Após alguns minutos de silêncio, Ana começou a falar. Contou que estava sozinha, que não tinha um lugar para dormir e que sua mãe havia sumido. As palavras dela caíam como pedras, carregadas de dor. A cada frase, Carlos sentia seu coração quebrar mais e mais. Foi então que ele decidiu. "Você pode vir comigo, Ana. Eu tenho um lugar seguro. Prometo que você não vai precisar mais ter medo." Assim, um laço inesperado começou a se formar. Mas não seria simples. A vida tinha suas complicações. Naquela mesma noite, quando Carlos estava prestes a dormir, o telefone tocou. Era sua ex-esposa, aparecendo depois de anos. Sua voz era como veneno. Ela queria o dinheiro de volta, o controle da vida que deixara para trás. E agora via Ana como uma oportunidade. Carlos se sentiu atacado, como se um fantasma estivesse voltando para assombrá-lo. Ana, por outro lado, estava começando a se abrir para um novo mundo. Ela tinha talento para a arte, demonstrado em rabiscos de giz na calçada onde chorava. No fundo, ela queria sonhar. Wanted to fly. Mas quando uma proposta de uma bolsa de estudos chegou, a felicidade rapidamente se transformou em um dilema. Ir para a escola de artes era o sonho dela, mas isso também significava deixar Carlos, que se tornara seu porto seguro. E ali, em uma sala iluminada pela luz suave da manhã, Ana olhou para Carlos, seus olhos cheios de dúvidas. "O que você me diria se eu decidir ir?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem densa. Carlos a fitou, seu coração apertado, enquanto o silêncio entre eles mudava um peso insuportável. A luta que ambos enfrentariam estava apenas começando, e apenas o tempo diria se o vínculo que haviam construído resistiria. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhou nos olhos de Carlos, a dúvida pesando em. O sonho da escola de artes era real, mas deixá-lo significava abrir mão de um lar, de um amigo que se tornara seu escudo contra o mundo cruel lá fora. O silêncio entre eles era palpável, uma linha tênue costurando esperanças e medos. Então o celular de Carlos vibrou na mesa. Ele pegou, relutante, e a tela iluminou seu rosto. Era uma mensagem. Estou chegando. Prepare-se. Seu coração pulou na garganta. Sem pensar, Carlos soltou o celular e correu até a janela. Ele olhou para fora e avistou uma caminhonete preta parada em frente ao prédio, com vidros escuros. Uma sensação estranha o invadiu. Ele sentia como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Ana, percebendo a mudança em seu rosto, perguntou: "O que foi?" A preocupação em sua voz era um eco do que ele sentia. "Está tudo bem?" Ele não tinha certeza de que estava. Num impulso quase automático, Carlos se virou para Ana. "Fique aqui, não saia de perto." Ele falou com uma firmeza que não sentia. Ele sabia que o passado às vezes voltava de maneiras inesperadas e destrutivas, e o sentia se aproximar. Enquanto ele se preparava para descer, uma lembrança passou por sua mente. O dia horrível em que perdeu sua filha. Ele prometeu nunca mais deixar alguém amado partir. Mas agora, o que apenas 5 anos de luto haviam trazido era uma sombra do que poderia se tornar algo mais duradouro. Antes de sair, ele lançou um olhar preocupado para Ana. "Fique aqui, prometo que volto." Carlos correu escadas abaixo, a adrenalina pulsando em suas veias. A caminhonete ainda estava estacionada, e uma figura alta e encapuzada estava saindo do veículo. Por um momento, tudo parecia em câmera lenta. Ele se aproximou cautelosamente, sentindo a tensão no ar. "Quem é você?" gritou. A figura parou e virou-se lentamente para ele, o capuz cobrindo o rosto. O coração de Carlos disparou. Era uma voz que ele reconheceria em qualquer lugar. "Olá, Carlos", disse o homem, à medida que retirava o capuz. Era seu melhor amigo de infância, Miguel, alguém que ele pensava ter deixado para trás junto com o passado. Miguel tinha um olhar sombrio, e Carlos sentiu um nó na garganta. "O que você está fazendo aqui, depois de tudo o que aconteceu?" A mágoa era palpável entre eles. "Eu estou aqui para você, mas precisamos conversar. Não só sobre você. É sobre Ana." As palavras de Miguel cortaram o ar como uma faca. "Sobre Ana? O que tem Ana?" A mente de Carlos girava, a conexão entre os dois se aprofundando em correntes de insegurança. "Não posso explicar agora, mas eu a conheço. Na verdade, conheço mais do que você imagina. Você precisa ouvir isso antes que seja tarde demais", completou Miguel, com um olhar que misturava urgência e tristeza. O estômago de Carlos se revirou. Ele olhou de volta para o prédio, onde Ana o aguardava, inocente e cheia de sonhos. "O que você quer dizer com isso?" Miguel hesitou. "Há coisas que você não sabe sobre ela. Coisas que podem mudar tudo." E com essas palavras, o chão sob os pés de Carlos pareceu desmoronar. Ele nunca imaginou que sua vida, já repleta de dor, pudesse ser repleta de segredos ocultos e revelações devastadoras. "O que você está escondendo, Miguel?" A voz de Carlos saiu quase em um sussurro, e enquanto a tensão se acumulava, Ana olhou pela janela, um olhar de expectativa em seu rosto. O que Carlos e Miguel iriam descobrir poderia não apenas impactar a vida de Ana, mas mudar tudo o que ele acreditava sobre a sua própria vida e até mesmo sobre a conexão que havia construído com a garota.
O tempo parecia desacelerar, e Carlos estava à beira de entender que tudo era mais complicado do que podia imaginar. E a verdade, essa verdade obscura, estava prestes a emergir. Carlos estava paralisado. A tensão entre ele e Miguel pesava no ar. As palavras do amigo pendiam como uma espada sobre sua cabeça. O que você quer dizer com isso, Carlos? Ana não é quem você pensa que é. Eu não quero te magoar, mas as coisas não se resumem apenas à sua vida. A vida dela está ligada à sua. Um frio na barriga tomou conta de Carlos. Como assim? O que você sabe sobre Ana? Ele mal conseguia processar as informações, mas a urgência na voz de Miguel obrigou-o a escutar. Os pais dela, eles têm um passado sombrio. Teve um assalto, algo sério. Ana estava no meio disso. Eu vi as notícias. Miguel disse, sua voz falhante. O que você não sabe é que ela pode estar em perigo, Carlos. Pessoas daquela vida não costumam deixar folgas. Elas resolvem tudo com violência. As palavras foram como um soco no estômago. Carlos sufocou. As lembranças do episódio que assassinara sua felicidade voltaram. Sua filha, a inocência roubada em um instante fatídico. Agora, Ana estava no mesmo ciclo. Por que você não me disse isso antes, Miguel? Ele gritava, a frustração e o medo se misturando. Eu não sabia. Só soube ao encontrar uma reportagem que falava da mãe dela. Eu não queria te preocupar sem saber se havia uma real ameaça. Mas quando você trouxe ela para casa, tudo mudou. Eu precisava vir. Miguel olhou para o carro, um misto de dor e preocupação. Mas Carlos estava absorvendo demais. A imagem de Ana, inocente e sonhadora, contrastava com as revelações brutais. Basta! Você está me dizendo que eu estou arriscando a vida dela e a minha por causa de algo que aconteceu no passado. O desespero crescia quando Carlos se virou, pronto para voltar para Ana. Miguel segurou pelo braço. Espere, temos que fazer isso rápido. Se eles já vieram até mim, não se esqueça. A sua ex pode querer a menina também. O estômago de Carlos se revirou. Ele não queria acreditar, mas a ligação foi como um choque elétrico, uma epifania terrível. A ex-esposa, sabendo do vínculo que ele tinha com Ana, poderia não parar diante de nada para conseguir o que queria. Eu a protegi. Eu prometi que ninguém a machucaria, ele gritou. Então você precisa decidir o que fazer. Podemos levá-la para longe ou precisamos colocá-la em segurança. Não há tempo. Miguel falava rápido enquanto Carlos lutava contra as emoções, a febre de adrenalina disparando. Eram pessoas que tinham um histórico de levar pessoas de volta. E o passado não era gentil. Carlos olhou ao redor. Sentiu o peso das palavras, um eco da sua dor, e de repente, o que era um ato de amor se tornava um chamado à ação. Precisamos encontrar um jeito de... Então, de repente, o silêncio foi quebrado. Um estrondo vinha da direção do prédio. Carlos virou a cabeça e a cena que se desenrolou foi como um pesadelo se materializando. Uma vida que ele pensou ter conquistado estava prestes a desmoronar. 3 homens de roupas escuras surgiram em direção ao prédio, a expressão decidida. Sem avisar, um deles saca uma arma. O pânico se alastrou em Carlos. Ana! Ele gritou, um desespero feroz. O tempo todo, ele pensou que estava protegendo aquele mundo, mas agora estava prestes a perdê-lo. Miguel, vamos! Os 2 correram para a entrada do prédio, o coração disparado, sem saber a verdade do que estava por trás de tudo isso. Quando chegaram ao elevador, Carlos estava dentro de um turbilhão, sem saber se Ana ainda estava lá, se eles estavam prestes a ser o alvo. E o mais devastador, se tudo, cada momento que passaram juntos, era apenas parte de um plano macabro. As portas se fecharam, mas uma nova realidade estava prestes a se abrir para Carlos e Miguel. E lá dentro,
O que acontecia poderia mudar tudo o que acreditavam, não apenas sobre Ana, mas sobre si mesmos. Carlos não sabia, mas o que ele estava prestes a descobrir estava além de qualquer dor que já sentira. Assim, com a adrenalina subindo e a incerteza pulsando em suas veias, eles estavam um passo mais perto de uma verdade que não só desafiaria sua confiança, como poderia ameaçar a vida de quem ele queria proteger. Você precisa entender. Ana não é quem você pensa que é. Eu não quero te magoar, mas as coisas não se resumem apenas à sua vida. A vida dela está ligada à sua. Um frio na barriga tomou conta de Carlos. Como assim? O que você sabe sobre Ana? Ele mal conseguia processar as informações, mas a urgência na voz de Miguel obrigou-o a escutar. Os pais dela, eles têm um passado sombrio. Teve um assalto, algo sério. Eu vi as notícias, Miguel disse, sua voz falhante. O que você não sabe é que ela pode estar em perigo, Carlos. Pessoas daquela vida não costumam deixar folgas. Elas resolvem tudo com violência. As palavras foram como um soco no estômago. Carlos sufocou. As lembranças do episódio que assassinara sua felicidade voltaram. Sua filha, a inocência roubada em um instante fatídico. Agora Ana estava no mesmo ciclo. E por que você não me disse isso antes, Miguel? Ele gritava, a frustração e o medo se misturando. Eu não sabia, só soube ao encontrar uma reportagem que falava da mãe dela. Eu não queria te preocupar sem saber se havia uma real ameaça. Mas quando você trouxe ela para casa, tudo mudou. Eu precisava vir. Miguel olhou para o carro, um misto de dor e preocupação. Mas Carlos estava absorvendo demais. A imagem de Ana, inocente e sonhadora, contrastava com as revelações brutais. Basta, você está me dizendo que eu estou arriscando a vida dela e a minha por causa de algo que aconteceu no passado. O desespero crescia quando Carlos se virou, pronto para voltar para Ana. Miguel o segurou pelo braço. Espere, temos que fazer isso rápido. Se eles já vieram até mim, não se esqueça, a sua ex pode querer a menina também. O estômago de Carlos se revirou. Ele não queria acreditar, mas a ligação foi como um choque elétrico, uma epifania terrível. A ex-esposa, sabendo do vínculo que ele tinha com Ana, poderia não parar diante de nada para conseguir o que queria. Eu a protegi, eu prometi que ninguém a machucaria, ele gritou. Então você precisa decidir o que fazer. Podemos levá-la para longe, ou precisamos colocá-la em segurança. Não há tempo. Miguel falava rápido, enquanto Carlos lutava contra as emoções, a febre de adrenalina disparando. Eram pessoas que tinham um histórico de levar pessoas de volta, e o passado não era gentil. Carlos olhou ao redor. Sentiu o peso das palavras, um eco da sua dor. E, de repente, o que era um ato de amor se tornava um chamado à ação. Precisamos encontrar um jeito de... Então, de repente, o silêncio foi quebrado. Um estrondo vinhado da direção do prédio. Carlos virou a cabeça, e a cena que se desenrolou foi como um pesadelo se materializando. Uma vida que ele pensou ter conquistado estava prestes a desmoronar. 3 homens de roupas escuras surgiram em direção ao prédio, a expressão decidida. Sem avisar, um deles saca uma arma. O pânico se alastrou em Carlos. Ana! Ele gritou, um desespero feroz. O tempo todo, ele pensou que estava protegendo aquele mundo, mas agora estava prestes a perdê-lo. Miguel, vamos! Os dois correram para a entrada do prédio, o coração disparado, sem saber a verdade do que estava por trás de tudo isso. Quando chegaram ao elevador, Carlos estava dentro de um turbilhão, sem saber se Ana ainda estava lá, se eles estavam prestes a ser o alvo. E o mais devastador, se tudo, cada momento que passaram juntos,
era apenas parte de um plano macabro. As portas se fecharam, mas uma nova realidade estava prestes a se abrir para Carlos e Miguel. E lá dentro, o que acontecia poderia mudar tudo o que acreditavam, não apenas sobre Ana, mas sobre si mesmos. Carlos não sabia, mas o que ele estava prestes a descobrir estava além de qualquer dor que já sentira. Quando o elevador finalmente parou, Carlos sentiu o peito batendo rápido, mas não estava preparado para o que viria. As portas se abriram lentamente, revelando o saguão do prédio vazio. Era como se o tempo era sua ex-esposa, Sofia, em pé, com um sorriso glacial nos lábios, segurando Ana pela mão. O coração de Carlos disparou. Sofia, o que você está fazendo aqui? Ah, Carlos, você sempre foi tão ingênuo, ela respondeu, com uma voz suave que não combinava em nada com o olhar malicioso em seus olhos. Eu vim buscar minha filha. Carlos paralisou. O que você quer dizer com isso? Ana não é sua filha. Claro que é. Ela sorriu de forma sinistra. Você não sabe, mas eu sei exatamente quem ela é. E o melhor de tudo, ela tem mais conexões do que você imagina. As palavras de Sofia giraram na cabeça de Carlos como um furacão. A verdade era mais complicada do que ele poderia supor. O que você quer dizer com isso? Que conexões? Sofia puxou Ana mais perto. Ela é a chave para tudo, Carlos. Para o dinheiro, para o poder. E você, pobre coitado, não sabe que está apenas no caminho. As palavras dela eram venenosas e cortavam como facas. Um nó se formou na garganta de Carlos, enquanto ele olhava para Ana, a pequena menina que achou que havia salvado. Era tudo um jogo? Você não pode fazer isso, Sofia. Ela é apenas uma criança. Sim, uma criança com um passado que você jamais descobriria. Ela sorriu com satisfação, enquanto Carlos começava a sentir que o chão tinha desmoronado sob seus pés. E você tem até o fim do dia para escolher. Ou eu fico com ela, ou você nunca mais a verá. Carlos sentiu tudo desmoronar. As peças do quebra-cabeça estavam se ajustando, e cada uma delas trazia mais perguntas. Ele olhou para Miguel, o desespero estampado em seu rosto. O que fez ele não perceber isso antes? A verdade sobre Ana poderia ser mais devastadora do que qualquer um imaginava. E o que poderia vir a seguir? Era apenas o começo de um pesadelo que estava prestes a se desdobrar. Carlos sentiu a cabeça girar. As palavras de Sofia pairavam no ar, afiadas como facas. Você está mentindo. Ana não é sua filha. Ele precisava gritar. Precisava acreditar no que estava dizendo. Mas algo em sua voz parecia vacilar. Apenas olhe para ela, Carlos. Sofia respondeu, puxando Ana para mais perto, como se a menina fosse um troféu. Ela não é uma criança qualquer. Você não tem ideia do que está envolvido. E se você não ficar quieto, você vai fazer com que ela pague as consequências. Carlos sentia um nó no estômago. A insegurança estava crescendo. Ana, olhar inocente, estava ali, no meio daquela tempestade. Sofia, você não pode fazer isso. Essa menina precisa de proteção. Ele disse, dando um passo à frente, tentando marcar um território que parecia cada vez mais vulnerável. Sofia riu, uma risada que parecia vir de uma fossa profunda e gelada. Proteção? Ah, Carlos, você realmente acha que pode oferecer proteção? Olhe para a situação. Ela pertence a mim e a tudo o que eu deixei para trás, e você apenas a trouxe de volta. Os músculos de Carlos se contraíram. A verdade estava se revelando lentamente, e ele não queria aceitar. E quem são esses eles? Que passado sombrio! O que você está escondendo? Então o que parecia ser uma simples conversa se transformou em algo sombrio. Uma voz fria, que parecia ecoar do além,
interrompeu o diálogo. Sabemos quem você é, Sofia, e sabemos onde você está. A figura de um homem alto, com um sorriso provocador, surgiu do lado esquerdo, carregando uma mala. A atmosfera enrijeceu. O clima ficava ainda mais pesado. Carlos se virou, horrorizado. O que você quer, cara? Estou aqui para resolver problemas e Ana está no centro deles. O homem virou-se para Ana, fazendo-a se encolher atrás de Sofia. Você não deveria ter trazido a garota para perto de você, Sofia. Carlos sentiu uma adrenalina percorrê-lo. Espere, que você quer dizer com isso? Ele se adiantou, encarando o homem. Você acha que ela é uma menina normal? Que você pode apenas levá-la e ignorar o que ela realmente é? Ela é uma mercadoria. E agora todo mundo sabe que ela está aqui. O homem abriu a mala e o brilho de um objeto prateado fez Carlos piscar. Um tipo de dispositivo que ele nunca havia visto antes. O que você está planejando fazer? Carlos gritou. Mas as respostas eram tortuosas, e a confusão tomou conta de sua mente. A sensação de estar em um jogo maior, uma conspiração que ele nunca havia imaginado, se instalou. Precisamos do que é nosso, disse o homem, mantendo o olhar fixo em Ana. E você, Carlos, vai nos ajudar a conseguir isso. A pressão aumentava e uma onda de pânico assolou Carlos. Anos de dor, anos de entrega e amor estavam prestes a serem destruídos. Ele olhou para Ana, cujos olhos estavam preenchidos de medo. Ana, você sabe quem são eles. O que está acontecendo? Ana respondeu quase que em um sussurro. Eu não sabia, eu só queria um lar. E ali, o coração de Carlos despencou. Uma revelação ele não estava preparado para ouvir. Sofia, mais uma vez se pôs à frente, mas agora seu olhar estava nervoso. Você não percebe, Carlos? Agora eles têm um motivo para nos perseguir. Aconteceu um erro, e agora estamos todos em perigo. Carlos olhou para o homem. O que você quer dela? Eles têm suas razões. Nós sabemos que Ana pode nos ajudar a ir para o próximo nível. E você, Carlos, se estiver do nosso lado, pode se beneficiar disso também. A proposta pairava no ar, e cada segundo parecia uma eternidade. Carlos estava cercado por sombras e não sabia em quem confiar. Os relacionamentos que ele cultivou foram colocados à prova, e sua intuição gritava para que ele não sucumbisse à tentação. O que é isso? Um jogo pelo poder? Você vai machucar essa menina? Ela é uma peça, Carlos. Uma chave para um futuro que muitos desejam. E se você não cooperar, não garanto que ela estará a salvo. O pânico cresceu. O vazio em seu peito foi aumentando. Ele precisaria escolher e rapidamente. O que a esperança significava quando a verdade estava envolta em mentiras? E a partir daquele momento, tudo o que ele pensava saber sobre Ana e sobre sua própria vida se tornava uma miragem. O que ele faria a seguir? A escolha era clara, mas as consequências ainda eram um mistério. A tensão no ar era palpável. Cada palavra trocada entre Carlos e Sofia intensificava a situação. Carlos tentava entender cada detalhe, ainda sem conseguir aceitar que a vida da menina que agora ele protegia estava ligada a um mundo de crimes e perigos. Mas a realidade que ele conhecia estava prestes a se despedaçar. Eu não sou um troféu, mama, Ana gritou, puxando o braço de Sofia. O olhar de inocência da menina era cortante. Carlos sentiu um vazio no peito. Ana, está tudo bem, ele disse, tentando passar segurança enquanto o terror se instalava na sua mente. Ana é uma criança, não uma propriedade, Carlos disse enrugando a testa. Mas Sofia apenas lançou um olhar apático, como se nada do que ele dissesse
pudesse reverter a situação. E era verdade. Havia uma força maior acontecendo ali. O homem de mala, que parecia aguardar um momento para intervir, então começou a rir. Você realmente acha que seu amor por ela protege, Carlos? As palavras dele eram carregadas de desprezo. Está tudo gravado. O passado dela é muito sólido e você está prestes a descobrir do jeito mais difícil. Carlos sentiu um arrepio. O que você quer dizer com isso? Ele forçou-se a perguntar. O homem se aproximou. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando. E você vai se surpreender, acredite. Tudo que você valoriza está prestes a mudar. E com um movimento rápido, ele abriu a mala. Dentro havia uma tela de vidro, como um monitor de computador, que se acendeu estrondosamente. Na tela, imagens começavam a piscar. Uma sequência de fotos e vídeos em alta definição. E Carlos ficou paralisado quando começou a ver cenas que o deixaram sem palavras. As imagens mostravam Ana com a mãe, mas não eram apenas momentos felizes. Eram vídeos dela escondida, em momentos sombrios, cercada por pessoas perigosas, em meio a transações clicando armas. Não, isso não pode ser verdade. Carlos berrou e seus joelhos fraquejaram. Ele não queria acreditar no que via. Cada cena confirmava o que Miguel tentara avisá-lo, que Ana estava em perigo por causa das ações de seu passado. Você viu? Isso é o passado dela, Carlos. Que tipo de vida você achou que ela tinha? A voz do homem, na mesma batida, soava como aço. Agora, a verdade estava exposta. Todo o carinho que Carlos havia investido, toda a confiança que começara a desenvolver, pareceram uma ilusão. Sofia, percebendo sua vulnerabilidade, sorriu. Agora você entende. Você achou que poderia protegê-la? Essa vida é mais dura do que você imagina. E agora? Mas antes que ela pudesse terminar, uma explosão deixou o ambiente em trevas. O vidro da janela se estilhaçou, criando um novo caos. Todos se jogaram ao chão e a fumaça tomou conta do espaço. Carlos sentiu um pânico avassalador invadir seu ser. É uma invasão! Gritou Miguel, puxando Carlos de volta. A situação era crítica e o barulho das sirenes ecoava à distância. Vamos, Carlos, precisamos sair daqui. Miguel o puxou e juntos começaram a correr em direção à porta. A fumaça estava densa, a visibilidade era quase nula. Enquanto eles avançavam, Carlos pegou a mão de Ana e a puxou junto. Mas ao olhar para ela, no meio do caos, ele se deparou com um inchaço em seu braço, uma marca que não havia notado antes. Foi você! Ele gritou para Sofia enquanto a raiva tomava seu coração. Você fez isso! Não sou eu, mas a vida dela. Você não faz ideia do que ela carrega. Sofia gritou de volta, tentando se recuperar numa cópia do homem com um olhar emocionado. Quando os três alcançaram o corredor, perceberam que as vozes estavam se aproximando. Os homens que buscavam Ana estavam atrás deles. Antes que pudesse raciocinar, Carlos virou-se em um instante e se viu na mira de um revólver. O homem da mala tinha um olhar determinado, mas algo inesperado aconteceu. Ele desviou o olhar e gritou: "Pare, não atire!" De repente, um barulho forte reverberou pelo ambiente. A porta do prédio se estourou e um grupo de pessoas armadas invadiu. Os gritos ecoaram e o caos se intensificou. O homem que antes parecia calmo e no controle estava com os olhos afligidos. Ana ficou paralisada, olhando para Carlos, e neste momento tudo pareceu congelar. Carlos, o desespero na voz dela cortou o ar. O que está acontecendo? Junte-se a mim, gritou o homem da mala.
Mas era tarde demais. O pânico tomou conta e a realidade se desfez. Carlos, Ana e Miguel estavam no centro de uma batalha entre o que eles chamavam de proteção e o que parecia ser um legado de violência. E ali, em meio ao tiroteio, no momento mais surreal de sua vida, Carlos percebeu que tudo o que pensava saber sobre Ana, sobre seu laço com ela, estava prestes a mudar para sempre. Naquele instante de incerteza, um grito ecoou e um segredo devastador se desenrolou. O que Carlos não percebeu era que Ana tinha mais força em sua história do que um simples elo. As escolhas dele, sua vida, agora estavam entrelaçadas com perigos que nunca poderia ter imaginado. A linha entre proteção e traição se afinava, e até que o massacre se acalmasse, a verdade escondida estaria prestes a ser revelada. O terror tomou conta do ambiente. Carlos estava paralisado. O homem da mala continuava a encará-los, e Carlos sabia que precisaria agir rápido. Uma sirene soou ao longe, mas já não importava. Ele queria proteger Ana, mas a verdade sobre seu passado começava a se revelar como uma monstruosidade. Ana, você está bem? Ele perguntou, a voz falhando. A menina assentiu, mas a expressão dela dizia o contrário. Ana é a chave, e você a trouxe de volta ao jogo. O homem com a mala disse. O desdém em seu olhar cortava mais profundo do que qualquer bala. E agora todos estamos aqui, prontos para o que vier. Então, no segundo de distração, Sofia fez algo inesperado. Ela puxou uma arma de dentro da bolsa. O ar parou. Carlos sentiu o mundo desabar. Você não deveria ter trazido ela para cá, Carlos. A voz de Sofia era fria como um raio. Você não entende as consequências. O pânico tomou conta e ele gritou. Sofia, não faça isso. Mas o que acontecia a seguir fez o coração de todos parar. Sofia virou a arma em direção ao homem da mala e apertou o gatilho. Um disparo ecoou pelo ambiente, fazendo o chão tremer. O homem cambaleou, um olhar chocado estampado no rosto, e caiu, derrubando a mala. Os gritos começaram a ecoar, e Carlos viu a tela se quebrar e colapsar. Imagens de Ana com armamentos e pessoas ameaçadoras, todas aquelas memórias, se misturaram em uma explosão de luz e som. E no meio da confusão, algo ainda mais inesperado ocorreu. Ana começou a se transformar. Seu olhar se endureceu e a expressão inocente foi substituída por algo mais sombrio. Pare, mãe! Gritou, mas suas palavras eram diferentes, como se ela estivesse em um papel. O homem caído começou a se levantar, e nesse momento fez um gesto sinalizando para alguém. Não. O que você fez? Carlos gritou, o terror tomando conta dele ao perceber que tudo o que achava que sabia estava prestes a ser destruído. Ana respondeu, sua voz agora clara e controlada. Você não sabe quem eu sou, Carlos. Eles estão vindo por causa de mim e você não pode me proteger. E de repente, tudo fez sentido. As engrenagens do passado giraram em sua mente como um filme. A sensibilidade de Ana não era fruto da inocência, mas de uma habilidade de esconder a verdade. Carlos sentiu a adrenalina correr. O que você está dizendo? A voz dele saiu como um sussurro. Ana olhou para ele, e por um momento, o amor que sentia parecia se dissipar na bruma da revelação. Eu sou parte disso. Minha mãe, sua voz tremeu, fez escolhas que vão muito além do que você imagina. As palavras dela reverberaram como um trovão, ecoando em seu coração. Ele se sentiu traído, confuso. O homem caído riu, um som cruel. Finalmente, você diz a verdade. Era tudo o que queríamos. Carlos olhou para Sofia, para a criança que fora sua esperança. Então, você sabia?
O peso de suas palavras ilustrava uma traição que ele não podia aceitar. Sofia se virou, mas o vazio em seu olhar dizia tudo. Eu não sabia que isso ia acontecer, ela respondeu. Mas o que vem agora? Miguel gritou enquanto o caos aumentava. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ana não era quem pensava. A conexão que estabeleceram estava sendo desmantelada e a vertigem do desconhecido o deixou tonto. Fuja, Carlos! Ana gritou, agora em um tom urgente. Era como se ela soubesse que a verdadeira batalha estava apenas começando. E ele? O que ele faria a seguir? Cada escolha levava a um caminho desconhecido, onde o amor, a lealdade e a traição dançavam em um fio muito fino. E com isso, o tremor de um novo mundo surgiu diante deles, e a única certeza era que a vida que Carlos conhecia tinha se desfeito em frações de segundo. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ele precisava decidir rapidamente quem era realmente seu aliado, antes que fosse tarde demais. Carlos estava paralisado, com aqueles rostos conhecidos e armados ao seu redor. O caos borbulhava, mas havia algo mais profundo que o perturbaria. Ele olhou para Ana. Seus olhos eram de puro medo e confusão. O homem da mala continuava a encará-los, e Carlos sabia que precisaria agir rápido. Uma sirene soou ao longe, mas já não importava. Ele queria proteger Ana, mas a verdade sobre seu passado começou a se revelar como uma monstruosidade. Ana, você está bem? Ele perguntou, a voz falhando. A menina assentiu, mas a expressão dela dizia o contrário. Ana é a chave, e você a trouxe de volta ao jogo. O homem da mala disse. O desdém em seu olhar cortava mais profundo do que qualquer bala. E agora todos estamos aqui, prontos para o que vier. Então, num segundo de distração, Sofia fez algo inesperado. Ela puxou uma arma de dentro da bolsa. O ar parou. Carlos sentiu o mundo desabar. Você não deveria ter trazido ela para cá, Carlos. A voz de Sofia era fria, como um raio. Você não entende as consequências. O pânico tomou conta, e ele gritou, Sofia, não faça isso! Mas o que acontecia a seguir fez o coração de todos parar. Sofia virou a arma em direção ao homem da mala e apertou o gatilho. Um disparo ecoou pelo ambiente, fazendo o chão tremer. O homem cambaleou, um olhar chocado estampado no rosto, e caiu, derrubando a mala. Os gritos começaram a ecoar, e Carlos viu a tela se quebrar e colapsar. Imagens de Ana com armamentos e pessoas ameaçadoras. Todas aquelas memórias se misturaram em uma explosão de luz e som. E no meio da confusão, algo ainda mais inesperado ocorreu. Ana começou a se transformar. Seu olhar se endureceu, e a expressão inocente foi substituída por algo mais sombrio. Pare, mãe! Gritou, mas suas palavras eram diferentes, como se ela estivesse em um papel. O homem caído começou a se levantar, e nesse momento fez um gesto sinalizando para alguém. Não! O que você fez? Carlos gritou. O terror tomando conta dele ao perceber que tudo o que achava que sabia estava prestes a ser destruído. Ana respondeu, sua voz agora clara e controlada. Você não sabe quem eu sou, Carlos. Eles estão vindo por causa de mim, e você não pode me proteger. E de repente, tudo fez sentido. As engrenagens do passado giraram em sua mente como um filme. A sensibilidade de Ana não era fruto da inocência, mas de uma habilidade de esconder a verdade. Carlos sentiu a adrenalina correr. O que você está dizendo? A voz dele saiu como um sussurro. Ana olhou para ele e por um momento o amor que sentia parecia se dissipar na bruma da revelação. Eu sou parte disso. Minha mãe,
Sua voz tremeu. 6 escolhas que vão muito além do que você imagina. As palavras dela reverberaram como um trovão, ecoando em seu coração. Ele se sentiu traído, confuso. O homem caído riu, um som cruel. Finalmente, você diz a verdade. Era tudo o que queríamos. Carlos olhou para Sofia, para a criança que fora sua esperança. Então, você sabia? O peso de suas palavras ilustrava uma traição que ele não podia aceitar. Sofia se virou, mas o vazio em seu olhar dizia tudo. Eu não sabia que isso ia acontecer, ela respondeu. Mas o que vem agora? Miguel gritou, enquanto o caos aumentava. Carlos sentiu o chão se abrir sob os seus pés. Ana não era quem pensava. A conexão que estabeleceram estava sendo desmantelada, e a vertigem do desconhecido o deixou tonto. Fuja, Carlos, Ana gritou, agora em um tom urgente. Era como se ela soubesse que a verdadeira batalha estava apenas começando. E ele? O que ele faria a seguir? Cada escolha levava a um caminho desconhecido, onde o amor, a lealdade e a traição dançavam em um fio muito fino. Enquanto eles hesitavam, a porta que estavam prestes a usar explodiu em pedaços. Estilhaços voaram na direção deles, e a cena se transformou em um pesadelo. Um grupo de homens armados, com logotipos de uma gangue notória, invadiu o lugar. A situação virou um caos absoluto. Carlos gritou para Ana, mas antes que ele pudesse alcançá-la, um dos homens agarrou Ana pelo braço e a puxou. Ela é nossa! Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O desespero tomou conta de Carlos. Ele não poderia deixar que fizessem mal a ela. Mas naquele momento, uma mulher desconhecida surgiu do fundo, com um olhar de determinação. Ela disparou uma arma, não acertando ninguém, mas arrebatando a atenção de todos. Deixem a menina em paz. Sua voz cortou o ar como uma lâmina, e em meio ao fogo cruzado, com um intenso raio de luz, Carlos finalmente viu algo que o paralisou. A mulher era a mãe de Ana, a própria mulher que ele pensou ter deixado para trás e quem ele acreditava que estava sumida. Mãe, Ana gritou, com descrença. A aparição dela lançou um novo tipo de confusão. Carlos ficou chocado, sentindo um turbilhão de emoções enquanto as verdades se desdobravam. O que estava acontecendo? O que as ligações reais realmente significavam? Era hora de escolher, e a linha entre amigos e inimigos estava borrada. Se a mãe de Ana realmente estivesse ali, o que isso significava para a menina? Um misto de alívio e medo invadiu Carlos. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Era um dilema que ele jamais previu, e a única certeza era que a vida que ele conhecia estava prestes a ser desmantelada uma vez mais. Carlos estava paralisado, com aqueles rostos conhecidos e armados ao seu redor. O caos borbulhava, mas havia algo mais profundo que o perturbava. Ele olhou para Ana. Seus olhos eram de puro medo e confusão. O homem da mala continuava a encará-los, e Carlos sabia que precisaria agir rápido. Uma sirene soou ao longe, mas já não importava. Ele queria proteger Ana, mas a verdade sobre seu passado começava a se revelar como uma monstruosidade. Ana, você está bem? Ele perguntou, a voz falhando. A menina sentiu, mas a expressão dela dizia o contrário. Ana é a chave, e você a trouxe de volta ao jogo. O homem da mala disse. O desdém em seu olhar cortava mais profundo do que qualquer bala. E agora todos estamos aqui, prontos para o que vier. Então, num segundo de distração, Sofia fez algo inesperado. Ela puxou uma arma de dentro da bolsa. O ar parou. Carlos sentiu o mundo desabar. Você não deveria ter trazido ela para cá,
Carlos. A voz de Sofia era fria como um raio. Você não entende as consequências. O pânico tomou conta, e ele gritou: Sofia, não faça isso! Mas o que acontecia a seguir fez o coração de todos parar. Sofia virou a arma em direção ao homem da mala e apertou o gatilho. Um disparo ecoou pelo ambiente, fazendo o chão tremer. O homem cambaleou, um olhar chocado estampado no rosto, e caiu, derrubando a mala. Os gritos começaram a ecoar e Carlos viu a tela se quebrar e colapsar. Imagens de Ana com armamentos e pessoas ameaçadoras, todas aquelas memórias, se misturaram em uma explosão de luz e som. E no meio da confusão, algo ainda mais inesperado ocorreu. Ana começou a se transformar. Seu olhar se endureceu, e a expressão inocente foi substituída por algo mais sombrio. Pare, mãe, gritou, mas suas palavras eram diferentes, como se ela estivesse em um papel. O homem caído começou a se levantar, e nesse momento fez um gesto sinalizando para alguém. Não, o que você fez? Carlos gritou, o terror tomando conta dele ao perceber que tudo o que achava que sabia estava prestes a ser destruído. Ana respondeu, sua voz agora clara e controlada. Você não sabe quem eu sou, Carlos. Eles estão vindo por causa de mim, e você não pode me proteger. E de repente, tudo fez sentido. As engrenagens do passado giraram em sua mente como um filme. A sensibilidade de Ana não era fruto da inocência, mas de uma habilidade de esconder a verdade. Carlos sentiu a adrenalina correr. O que você está dizendo? A voz dele saiu como um sussurro. Ana olhou para ele e, por um momento, o amor que sentia parecia se dissipar na bruma da revelação. Eu sou parte disso. Minha mãe, sua voz tremeu, fez escolhas que vão muito além do que você imagina. As palavras dela reverberaram como um trovão, ecoando em seu coração. Ele se sentiu traído, confuso. O homem caído riu, um som cruel. Finalmente você diz a verdade. Era tudo o que queríamos. Carlos olhou para Sofia, para a criança que fora sua esperança. Então você sabia? O peso de suas palavras ilustrava uma traição que ele não podia aceitar. Sofia se virou, mas o vazio em seu olhar dizia tudo. Eu não sabia que isso ia acontecer, ela respondeu. Mas o que vem agora? Miguel gritou, enquanto o caos aumentava. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ana não era quem pensava. A conexão que estabeleceram estava sendo desmantelada e a vertigem do desconhecido o deixou tonto. Fuja, Carlos! Ana gritou, agora em um tom urgente. Era como se ela soubesse que a verdadeira batalha estava apenas começando. E ele? O que ele faria a seguir? Cada escolha levava a um caminho desconhecido, onde o amor, a lealdade e a traição dançavam em um fio muito fino. Enquanto eles hesitavam, a porta que estavam prestes a usar explodiu em pedaços. Estilhaços voaram na direção deles e a cena se transformou em um pesadelo. Um grupo de homens armados, com logotipos de uma gangue notória, invadiu o lugar. A situação virou um caos absoluto. Carlos gritou para Ana, mas antes que ele pudesse alcançá-la, um dos homens agarrou Ana pelo braço e a puxou. Ela é nossa! Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O desespero tomou conta de Carlos. Ele não poderia deixar que fizessem mal a ela. Mas naquele momento, uma mulher desconhecida surgiu do fundo, com um olhar de determinação. Ela disparou uma arma, não acertando ninguém, mas arrebatando a atenção de todos. Deixem a menina em paz! Sua voz cortou o ar como uma lâmina. E em meio ao fogo cruzado, com um intenso raio de luz, Carlos finalmente viu algo que o paralisou. A mulher era a mãe de Ana. A própria mulher que ele pensou ter deixado para trás,
e que acreditava que estava sumida. Mãe! Ana gritou com descrença. A aparição dela lançou um novo tipo de confusão. Carlos ficou chocado, sentindo um turbilhão de emoções enquanto as verdades se desdobravam. O que estava acontecendo? O que as ligações reais realmente significavam? Era hora de escolher, e a linha entre amigos e inimigos estava borrada. Você não sabe tudo sobre o que está acontecendo, Ana. A mulher gritou, antes de desviar o olhar para Carlos e Miguel. E você, Carlos, precisa entender que há coisas sobre a sua vida que ainda não sabe. É hora de revelar as verdades. Com uma rapidez que ninguém esperava, ela puxou um colar de pendente que brilhava como uma estrela. Este colar não é apenas um símbolo. É a chave para um mundo que você nunca percebeu. Um mundo do qual Ana faz parte e que você está prestes a descobrir. Mas tenha cuidado, pois é perigoso. O tempo parou. A revelação a respeito do colar deixou todos em estado de choque. Era como se o chão tivesse escorregado debaixo deles. A gangue estava prestes a atacar, e Carlos sentiu a respiração falhar. Você está dizendo que Ana... Mas antes que ele pudesse terminar, um dos homens da gangue gritou: acabem com isso! E nessa hora, a verdade e os segredos das vidas de todos ali estavam prestes a se chocar em um turbilhão de violência e reviravoltas que poderiam mudar tudo para sempre. Carlos se preparou para lutar, mas a sensação de que tudo poderia desmoronar em um segundo tomou conta dele. E a batalha para proteger Ana estava apenas começando. O que aconteceria a seguir? A verdade poderia ser mais amarga do que qualquer um poderia imaginar. O caos dominava o ambiente. Carlos olhou em volta, sentindo sua cabeça girar com atenção. Os gritos eram ensurdecedores. Balas ricocheteavam nas paredes e a fumaça enchia o ar. Era uma verdadeira batalha. Ele estava em choque, mas não podia perder tempo. Ana! Ele gritou, seu coração apertado ao ver uma menina tão pequena mergulhada em meio a tudo isso. Sofia estava ali. Ou melhor, a mulher que dizia ser sua mãe, agora se mostrava uma figura ainda mais ameaçadora. Tensão estava palpável, e ele sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. A mulher encarou Ana com determinação, revelando uma força que ele nunca soubera que existia. Ana, confie em mim. Precisamos sair daqui. A voz dela cortou o silêncio da batalha. Ana, confusa, olhou para Carlos, buscando orientação. Ele queria garantir que ela estivesse a salvo, mas a realidade estava se desmoronando ao seu redor. Quando o homem caído se levantou, algo dentro de Carlos despertou. Eu não vou deixar que faça mal a ela, ele gritou, avançando com bravura, empurrando os outros para o lado. O instinto protetor tomou conta. Ele se colocou entre Ana e o homem, e a coragem fluía como um rio impetuoso. Ana, percebendo o ato de Carlos, sentiu uma onda de emoção. Carlos, não! Gritou, mas suas palavras saíram como um sussurro. A confusão a dominava. O que de fato acontecia? Qual era o verdadeiro legado dela? Então, em um ato inesperado, a mãe de Ana pegou o colar, segurando-o contra a luz, com uma firmeza que emanava confiança. Esse colar é a chave, a verdade que conecta nossos passados ao nosso futuro. Não deixe que eles a levem. O homem havia se recuperado e estava prestes a atacar novamente. A tensão no ar era palpável. Precisamos destruir isso, gritou Miguel, interrompendo o momento. Ele precisava agir, e todos estavam cientes de que cada segundo contava. Carlos sentiu que a escolha era dele, e naquele instante ele tomou uma decisão. Vamos juntos, ele gritou, segurando a mão de Ana. A junção de forças estava prestes a criar um caminho seguro. Ele olhou para Sofia,
e depois para a mãe de Ana, decidindo que iriam enfrentar a tempestade. Cada um deles queria proteger a criança, e isso era mais poderoso que qualquer bala. O homem da gangue avançou, mas aquela unidade surpreendeu a todos. A mãe de Ana levantou o colar e de repente um brilho intenso iluminou a sala. Era como se o universo estivesse se alinhando em torno deles. A luz emanou, afastando as sombras e fazendo os homens hesitarem. "Agora saia!" gritou a mãe, empurrando Ana em direção à saída. "Carlos, Miguel, venham!" E naquele momento, todos sentiram a força do amor e da união. Fugiram, e mesmo com os ecos de gritos e tiros, a luz os seguia como um farol. Quando chegaram ao lado de fora, o mundo parecia diferente, mais leve. Carlos olhou para Ana, que agora estava livre de qualquer ameaça. Ela sorria, e a inocência que havia se perdido estava se renovando. "Você conseguiu!" disse, sempre acreditando que o amor dela poderia vencer. Mas também havia um peso no ar. A verdade sobre o legado da Ninha ainda estava lá, esperando para ser desvelada. Carlos sentiu que as perguntas eram muitas, que a história deles juntos estava longe de se encerrar. E a partir desse instante, com a bravura e a determinação deles, algo novo se formou. Era uma nova jornada que começava, cheia de promessas, mas também de incertezas. Carlos olhou para Ana e sorriu. O futuro era uma página em branco. E o que escreveriam juntos ainda era um mistério. E enquanto a fumaça se dissipava, um eco de esperança preenchia seus corações. Antes de eu terminar, quero pedir a você que se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente.